Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Jim, eu sou médico, trabalho com medicina do esporte e hoje eu vim falar sobre um tema muito importante que está acontecendo no mundo hoje. Hoje eu vim falar sobre coronavírus. Mas aí vocês vão perguntar, Jim, mas o que tem a ver coronavírus com esporte? Na verdade, falar sobre coronavírus num canal de esporte, principalmente voltado ao ciclismo esportivo ou ciclismo de alta performance, tem uma estrita relação a partir do momento em que algumas pessoas elas decidem pedalar durante esse período de pandemia. E é preciso a gente entender um pouco sobre o que é o coronavírus antes de você decidir pedalar, seja no ambiente que você esteja acostumado, como um parque, ou talvez uma trilha, ou talvez alguma estrada, ou algum circuito que já é comum que você use para poder fazer o seu exercício de alta performance. E é bom você entender um pouco sobre o que é o coronavírus, a forma como que ele é transmitido antes de você realmente decidir partir para o seu treinamento. Bem, é bom a gente entender que o coronavírus, na verdade, não é um vírus totalmente novo que surgiu agora. O coronavírus, ele já é parte de uma família de um subtipo de vírus que é chamado coronavírus, e existe um novo subtipo de coronavírus, que é esse SARS-CoV-2, que é justamente o coronavírus o subtipo de coronavírus que está causando essa grande pandemia. Acontece que uma das grandes hipóteses que se pensa, o porquê que está se espalhando com tanta intensidade e o porquê que está atingindo tantas pessoas, é justamente que, pelo fato de ser um novo subtipo, permite-se que o corpo, também pelo fato de não ter imunidade prévia a esse subtipo de coronavírus, acontece com que a sua transmissão e a sua disseminação ocorra de forma mais fácil. Interessante notar que não é só o fato também de ter contato com esse novo coronavírus. Por mais que se fale que a mortalidade dele se aproxime a uma mortalidade, as suas taxas se aproximem à mortalidade de outros tipos também de coronavírus, de outras infecções também que já ocorrem por outros tipos de coronavírus, ou por uma gripe comum, igual muitos colocam, a grande importância dele se dá que pelo fato dele ter se tornado uma pandemia e pelo seu alto potencial de propagação, inclusive que permitiu que isso acontecesse, ocorre que junto com isso vem várias mortes, vem várias comorbidades também associadas. Esse é o grande problema. Interessante notar também que esse coronavírus é um vírus também de fácil propagação, porque a sua transmissão é pelo meio aéreo. Primeiro por aerosol, né, tanto através de gotículas como também através de aerossol. Aerossol a gente fala que são partículas que ficam suspensas no ar, que podem ficar de 40, segundo o site do Ministério da Saúde, pode ficar de 40 minutos até 2 horas e meia suspenso por aerossol no ar. E outro formato também que pode se espalhar também é por gotículas, ou seja, no momento que você tosse ou que você espirra, as gotículas que saem da sua cavidade oral, da sua cavidade nasal, elas podem alcançar outros lugares, outras pessoas, podem alcançar também o que nós chamamos de fômites, que são objetos que estão à nossa volta, objetos que você conseguiu manter contato entre a sua secreção, se caso você estiver contaminado, e o lugar onde você tocou. Interessante notar que o vírus ele tem capacidade de ficar em algumas superfícies por muito mais do que 24 horas, igual no começo estava se propagando. O vírus ele fica cerca de 24 horas em algumas substâncias, como por exemplo substâncias mais orgânicas, por exemplo, a madeira ele pode ficar somente 24 horas, mas existem outras substâncias, outros materiais que na verdade conseguem durar muito mais, por exemplo, os plásticos e alguns metais. O coronavírus ele consegue sobreviver até por 72 horas, então isso é muito preocupante. E existem outros metais que ele pode durar muito mais tempo. Então, assim, em certo ponto existe esse grande risco que está associado. E interessante notar que no momento que você tem a infecção, você pode ficar sem ter manifestações da doença no momento que você foi infectado, de 3 até 7 dias. E também a transmissão ocorre durante todo o período que você ainda estiver sentindo tanto os sintomas, como também, segundo o Ministério da Saúde, você ainda pode ter essa infecção, até com sintomas mais leves, mas você pode transmitir para outras pessoas durante o período até de 14 dias depois que você ter cessado a sua sintomatologia. Outro detalhe importante que a gente tem que deixar aqui é que momento que você vai procurar o hospital. Existem alguns sintomas que a gente deixa bem claro que é necessário você procurar o hospital se caso você tiver alguns sintomas que nós chamamos de sintomas de gravidade.
são eles: falta de ar intensa, se caso você tiver sensação de desmaio, se você por acaso começar a ficar muito pálido, ou você começar a ficar muito roxo, também isso é importante, ou se caso você também chegar a desmaiar, se caso você sentir que realmente você está com uma indisposição muito importante, caso você despertar e de repente você sentir que você não consegue mais andar com tanta facilidade, ou caso você ficar com muita tontura, ou caso você começar a ter sintomas gastrointestinais muito intensos, ou seja, ter uma diarreia muito intensa, ou você tiver também com vômitos muito intensos, tudo isso associado a sintomas respiratórios, que já são muito conhecidos por todos, né? Que é tosse, coriza, congestão nasal e todos os outros sintomas que estão associados à gripe. Lembrando que ele também pode dar sintomas, que nós chamamos de sintomas sistêmicos, são dor nas articulações, dor muscular, dor de cabeça, então são sintomas de gripe que também podem estar associados. E aí vem um grande detalhe, o porquê que nós fizemos esse vídeo. Você pode ou não pedalar durante esse período? Na verdade, essa pergunta ela é muito relativa, dependendo da forma que você encara o lugar onde você está. Se caso você está em algum lugar onde a quarentena ou a restrição de circulação de pessoas está um pouco menos intensa, por exemplo, você pode circular em parques, você pode circular em trilhas, você pode sim pedalar, constante que você esteja saudável, se você não estiver sintomático. Mas se caso você estiver tendo algum tipo de sintoma, aconselhável você se manter de repouso, tanto se for pelo coronavírus, como também se for qualquer outro tipo de doença. Se você não tiver nenhum sintoma, tranquilo, você está saudável, mas se você tiver algum sintoma, ou se estiver sentindo algum tipo de indisposição, ou estiver começando a ter febre, alguma outra coisa, é necessário que você busque orientar sobre isso. Se os sintomas forem leves, claro, você pode ficar em casa e observar seus sintomas, se eles vão piorar ou não, mas se caso você começar a sentir sintomas mais intensos, aí sim você deve procurar uma ajuda médica. E claro, não pedalar. Não é o momento de você pensar em fazer algum tipo de exercício físico, até porque, nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante, o desgaste físico ele pode piorar um pouco mais o seu estado, ele pode lentificar um pouco mais a sua recuperação. E isso é ruim nesse momento para você. Mas se caso você estiver em um momento, ou se você estiver em um lugar onde a circulação de pessoas, onde a restrição de circulação, ela for um pouco mais intensa e você não puder sair, então realmente você não vai poder fazer o seu exercício de alta intensidade fora de casa. Aí assim, nós temos a grande recomendação. Como você vai estar em casa, você tem que ter todos os seus cuidados de limpeza. Se por um acaso você estiver com alguém que está em isolamento, você deve também ter seu cuidado de limpeza com o seu material que você usa para poder fazer o treinamento, até porque você pode sim fazer o seu treinamento em casa, ou se caso você tiver uma bicicleta ergométrica, você pode usar, ou você pode comprar um rolo de treino para bicicleta. Você pode fazer o uso do rolo de treino para que você não pare de fazer o seu exercício de alta intensidade. Então, o ideal é você usar uma dessas duas alternativas para poder fazer o seu treino em casa mesmo. Até porque, normalmente, quem mora em condomínio ou quem mora em algum outro tipo de conjunto populacional em que possui academia, que normalmente eles possuem a bicicleta ergométrica, normalmente eles estão interditando esse tipo de ambiente para justamente não ter circulação de pessoas em grande quantidade, justamente para também não aumentar o risco de disseminação da doença. Então você pode fazer em casa esse tipo de exercício dessas duas formas. Um detalhe é que se caso no lugar onde você está for permitido você fazer o treino fora de casa, ideal é você não estar fazendo esse treino em grupo. Você pode fazer com alguém que você conhece, que na sua casa, né, que você saiba, tenha certeza que ele está saudável, ou sozinho. Esse é o ideal, se caso você puder fazer esse treino fora da sua casa. E um detalhe importante que já comecei a falar um pouco, que tanto que se você tiver com material utilizando para poder fazer o treino dentro de casa, ou você saiu para poder fazer o seu treino de bicicleta fora de casa, é que ao chegar na sua casa, você deve fazer a desinfecção de todo o material, ou pode utilizar o seu material em casa, também deve fazer a desinfecção, para manter sempre as superfícies limpas, e evitar que outras pessoas também fiquem tocando. Faça a desinfecção com álcool líquido ou álcool gel, ou também pode lavar com água e sabão, dependendo do material que você for limpar, né? Também para não promover nenhum tipo de desgaste ou estrago.
E dessa forma você vai manter tudo higienizado. Lembrando que se você saiu de casa, no momento que você retorna, você pode isolar todo o material que você usou para fazer o exercício de alta intensidade. Você pode colocar suas roupas num lugar separado para poder depois fazer uma lavagem mais específica, onde você pode utilizar álcool junto na lavagem. E também os seus calçados, né? Tanto as roupas quanto os calçados também você deve utilizar um material específico, que é o álcool, para poder fazer a limpeza. Lembrando um detalhe importante, antes de finalizar o vídeo, é que sempre que você for pensar em fazer o seu pedal nesse período, lembre-se que talvez agora não é a hora de você tentar fazer, de tentar otimizar os seus números. Não é hora de você tentar agora, quem sabe, eu quero aumentar o meu circuito, quero conseguir fazer um percurso mais longo, quero aumentar o meu gasto calórico, ou quero otimizar meu gasto energético. Talvez esse não seja o momento, porque você pode se desgastar e o desgaste em excesso pode promover um estado catabólico excessivo no seu corpo e isso, por certo modo, pode atrapalhar a sua imunidade. E isso vai atrapalhar no momento que você tem contato com alguém que não esteja saudável, alguém que esteja doente, pode facilitar de acabar você tendo uma maior tendência de contrair uma doença, seja o próprio coronavírus ou seja qualquer outro tipo de doença respiratória ou qualquer outro tipo de infecção que seja contagiosa, tá certo? Aqui foram só algumas orientações rápidas, espero que vocês tenham entendido essa mensagem de forma mais sintética, né? Somente para ter a certeza de que talvez o ideal mesmo é que se você puder fazer o seu treino em casa, esse é o momento, que se você puder fazer tudo de uma forma mais restrita, de uma forma mais isolada, talvez vai ser melhor para você, tá certo? Agradeço a atenção, se inscreva no canal e logo logo nós voltamos para mais informações.